Boa noite, pessoal. Então, mais uma vez aí, estamos na nossa aula de segunda-feira. Hoje a gente vai discutir, então, a segunda parte de pé diabético. Eu julgo essa segunda parte uma das aulas mais interessantes de todas essas aulas que a gente teve até hoje. Acredito que vocês vão gostar bastante. Então, hoje a gente vai discutir a parte do diagnóstico infeccioso e antibiótico terapia no pé diabético. Os curativos, a gente vai fazer uma revisão rápida aqui, só que voltado para o pé diabético. O tratamento clínico em pacientes diabéticos com isquemia de membro inferior, o pé de Charcot, né, um assunto bem interessante, e a amputação primária no pé diabético. Situações em que a amputação é o melhor tratamento inicial. A gente vai discutir isso também. Então, no diagnóstico infeccioso, a gente tem que ter algumas ideias, alguns conceitos. O pé diabético é uma complicação frequente em pacientes que não possuem a doença controlada. Então, por isso, é importante do controle do diabetes. Os principais fatores patogênicos que estão associados à descompensação do diabetes são a neuropatia sensorial, a isquemia e a infecção. Então, sobre a infecção, a gente tem que ter um conceito muito importante, que ela é predominantemente causada por vários micro-organismos diferentes simultaneamente. Então, no pé diabético, quando um pé está infectado, a gente não pensa apenas num germe, a gente tem que pensar em vários. É uma característica interessante e importante da infecção do pé diabético. Então, no diagnóstico infeccioso, a gente tem que olhar para o pé e avaliar a profundidade da infecção. Quando a infecção é mais superficial, geralmente elas são causadas por bactérias gram-positivas, como Staphylococcus e Streptococcus. Quanto mais profundas as lesões são, como úlceras crônicas infectadas, especialmente em pacientes previamente expostos a antibióticos, elas são mais propensas, então, a terem múltiplos micro-organismos envolvidos, em especial as enterobactérias, os enterococos, a pseudomonas e os anaeróbios. Em pacientes que apresentam lesões com saída de secreção fétida ou gangrena, além de sinais infecciosos sistêmicos, devemos pensar em infecções por anaeróbios, como clostrídeos bacterioides. Então, superficial, a gente pensa em gram positivo, foi para o profundo, é gram negativo e anaeróbio. Então, é importante determinar a gravidade da infecção, porque a gente precisa avaliar o prognóstico, avaliar se há necessidade de internação hospitalar, avaliar a necessidade de intervenção cirúrgica, e a gente definir qual vai ser a antibiótico terapia e se vai ser intravenosa ou por via oral. Para a gente conseguir tudo isso, a gente precisa primeiro caracterizar quais as causas estão desencadeando a infecção, entender a dimensão e a gravidade dessa infecção e, por fim, se possível, isolar o agente etiológico envolvido. Igual a gente vê essa lesão na base desse hálux, desse slide, uma lesão grave, né, profunda, e às vezes no raio-x a gente encontra essa lesão que está com essa seta aqui. Importante do exame clínico, o objetivo é descrever, então, a localização das lesões e classificar a extensão da lesão desde o acometimento da pele até o osso, se houver. Então, tem que avaliar se a infecção é superficial, se é profunda, se envolve os ossos com osteomielite. A gente acompanha laboratorialmente através de proteína C reativa e pela velocidade de hemossedimentação. Quando a gente entra com antibiótico, a gente consegue, com esses exames, avaliar a resposta terapêutica também. Exames de imagem, desde a radiografia simples à ressonância, eles são de vital importância para avaliar a presença, então, da osteomielite. Além disso, a gente avalia deformidades ósseas e, inclusive, alterações em partes moles, que é importante para a gente avaliar a gravidade da infecção. Em relação ao diagnóstico clínico, então, da infecção do pé diabético, conforme as últimas diretrizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, tem que ter pelo menos 2 dos sinais determinantes que a gente tem dessa lista: vermelhidão, calor, inchaço, aumento da sensibilidade, dor e secreção purulenta. Então, tendo 2 desses, existe uma chance grande de estar acontecendo uma infecção num pé diabético. Mas também podem incluir sinais adicionais ou secundários, como secreções não purulentas, como se fosse, por exemplo, uma secreção hialina, que não tinha antes, que o tecido de granulação começou a ficar friável ou pálido, se as bordas da ferida começaram a ficar enfraquecidas, maceradas, começaram a se soltar,
ou se o cheiro mudou. Então, o cheiro, o odor é uma característica importante da úlcera. A gente teve uma mudança, existe uma chance aí de estar acontecendo uma infecção. Só que é importante a gente saber que, às vezes, as úlceras podem estar apenas colonizadas por bactérias e sem sinais de infecção. Então, quando está só colonizada, a gente não usa antibiótico sistêmico nesses casos. Então, esse pé, a gente observa aí vários sinais de infecção, secreção purulenta, está inchado, vermelho, provavelmente deve estar quente, e o paciente pode estar tendo dor aí, ou então vários sinais de infecção nesse pé. Quando a gente quer pensar em diagnóstico, como eu falei agora há pouco, precisa ter ideia de qual é o agente que causa a infecção. A cultura, então, é a melhor forma para a gente determinar qual é o agente infeccioso. Quando a gente vai tentar determinar qual bactéria aeróbia ou anaeróbia que está causando a infecção, a gente tem 3 métodos para determinar a coleta adequada. Então, o aspirado dos abscessos é possível, então com uma agulha a gente vai lá e aspira. Quando a gente pega essas curetas, que tem igual nessa foto aí, e a gente faz uma curetagem da úlcera, pegando um tecido mais profundo, ou quando a gente faz um debridamento de um tecido necrótico também. Se você tem suspeita de osteomielite e vai provavelmente tentar manter esse osso, é importante mandar, então, o material ósseo para a cultura. O ideal é que essas culturas sejam coletadas antes da introdução do antibiótico, porque às vezes pode até negativar a cultura e a infecção ainda estar presente. Uma coisa que é um erro comum, e a gente não pode cair nesse erro, é coletar o material por suave. O suave, num ambiente não estéril, ele não é considerado válido para isolar o agente etiológico causador da infecção devido à possibilidade da colonização. Esse suave aí é o mesmo que faz, por exemplo, a coleta do PCR, muito válido para o COVID-19, mas no caso do pé diabético não tem utilidade. Os materiais de cultura, então, eles devem ser sempre provenientes de um intraoperatório, de um procedimento. Então, acaba não sendo válido o suave. Em pacientes com infecções leves, sem uso de antibiótico prévio e baixo risco para bactérias multiresistentes, não há praticamente necessidade de coleta de cultura. Então, um paciente nessas qualidades boas, aí, bonzinho, a gente não colhe cultura. Porém, a cultura deve ser realizada nos casos de infecção moderada grave e se houver risco de envolvimento de bactérias multiresistentes. Quando a gente vai escolher, então, o antibiótico empírico, a gente tem que escolher baseado na gravidade da infecção e na suspeita de germes multiresistentes envolvidos. Infecções leves, como, por exemplo, as superficiais, elas podem ser tratadas de forma ambulatorial com antibióticos por boca. Geralmente são estreptos e estáfilos não resistentes à oxacilina. E nesses casos a gente usa um desses antibióticos, ou a cefalexina, ou amoxicilina com clavulanato, ou apenas a clindamicina. Então, entender que a clindamicina é antibiótico de escolha também para infecção leve. A gente tem que ter ideia que essa recomendação de antibiótico é feita de modo geral. Claro que vários hospitais têm as suas comissões de infecção e acabam orientando as bactérias mais comuns do seu meio, mas, no geral, no Brasil, acaba sendo esses antibióticos os mais utilizados. E uma vez que você está tratando de forma ambulatorial, esses pacientes têm que ser acompanhados semanalmente. Então, eles vão se retornando uma vez por semana e eles são orientados os sinais de gravidade. Caso comecem sintomas sistêmicos, mudança do aspecto da lesão, não tem melhora, eles têm que ir ao hospital. Você decide ampliar o espectro. Então, o paciente voltou com uma semana e você achou que ele não tem indicação de internação, mas você observou uma falha terapêutica, por exemplo, não teve melhora. Ou você está suspeitando de agentes resistentes, como MRSA, ou por bacilos gram-negativos e anaeróbios, que são lesões que costumam se aprofundar, começam a ir mais para o profundo, envolvendo tendões, fáscias. Então, se você julgar que ainda dá para manter o paciente em esquema de tratamento ambulatorial, você precisa associar um novo antibiótico. No caso da amoxicilina com clavulanato, você pode colocar junto o Bactrim. E no caso da clindamicina, você pode colocar uma quinolona, como a Cipra, Levo ou a Mox. Se a infecção envolver tecidos profundos, a gente tem que internar e começar antibiótico parenteral. Quando a gente vai, então, não há possibilidade de utilização de antibiótico por via oral, a gente, então, tem que introduzir antibióticos intravenosos para os casos moderados.
Então, também as quinolonas podem ser uma opção, assim como a ceftriaxona associada a um antibiótico com ação contra anaeróbios, como a clinda ou meta. Então, ceftriaxona e clinda é um esquema muito comum que a gente prescreve nos pacientes internados, que a gente é considerado moderado e que a gente não vê possibilidade de germe multiresistente. Agora, se o paciente já tomou antibiótico recentemente, ficou internado recentemente, a gente tem que tratar como se tivessem germes muito mais agressivos, como Marsa, Pseudomonas e anaeróbios. Então, é necessário uma combinação da vancomicina com a pipetazo, ou a vancomicina com o carbapenêmico, como o mero ou o mipenem. Então, para o pé diabético, não existe só dar a vanco, não existe só dar pipetazo, a gente tem que dar uma combinação. A gente viu agora há pouco que acontece infecção simultânea nos pés deles, então a gente precisa dar associados para tentar pegar, porque a gente ainda não tem o germe. Quando a gente tiver o germe, a gente dá direcionado pela cultura, mas antes disso tem que ser de amplo espectro. As infecções graves com sinais de infecção sistêmica devem ser tratadas, então, com antibiótico de amplo espectro. Então, o paciente está fazendo febre, taquicárdico, a gente precisa dar, então, amplo espectro. O tratamento empírico deve incluir cobertura, então, para estrépito, Marsa, bacilos gram-negativos, aeróbios e anaeróbios. E nesses pacientes graves, a maioria dos casos vai acontecer um debridamento cirúrgico. Então, a antibiótico terapia vai ser guiada por cultura. Ela deve ser considerada caso a coleta do material da lesão tenha sido obtida de forma adequada. Nesses casos, também sugere-se novamente a combinação da vanca pipetase ou a vanca carbapenêmico. Então, a gente faz uma associação para a gente poder cobrir germes, vários germes. A gente não pode deixar só um dos antibióticos, porque às vezes você está perdendo aí a oportunidade de tratar precoce e acaba até gerando resistência. Sobre a duração e a via de terapia, então, vai depender da gravidade da lesão. Se a infecção for leve, dá para dar por boca, 1 a 2 semanas, associado aos cuidados locais da lesão. A gente não se faz o tratamento com antibióticos ao longo de todo o período em que a lesão estiver aberta, mas apenas durante o período de infecção. Acabou a infecção, não necessariamente a úlcera vai cicatrizar. Ela às vezes demora um tempo, e nesse período ela pode não ter infecção, apenas estiver colonizada, aí a gente não precisa dar antibiótico. Nos casos moderados ou graves, ou nos casos de abordagem cirúrgica, a gente tem que dar endovenoso no perioperatório durante 2 a 4 semanas, então 14 dias de antibiótico. É possível passar por antibiótico por via oral, o paciente não precisa ficar internado o tempo todo, mas o paciente tem que estar tendo uma boa resposta com antibiótico endovenoso. Então, começou a melhorar clinicamente, a gente passa por boca e dá alta. No caso de amputação de membro infectado, pelo menos, então, mais 1 semana de antibiótico pós-amputação. Isso se tiver sido ressecado toda a parte infectada. Se a gente não conseguir tirar toda a parte infectada, a gente tem que dar por 4 a 6 semanas de antibiótico. Então, tem que ter ideia aí que o tratamento da infecção do pé diabético pode ser bem longo, 1 mês e meio de antibiótico. E não há problema nisso. Isso é o que se recomenda, por causa que se você manteve um tecido infectado, ele vai demorar um tempo maior aí para se esterilizar, para ficar apenas colonizado. Naqueles pacientes que iniciaram o tratamento com esquema endovenoso, então, a troca para antibiótico oral pode ser recomendada desde que esteja obtendo uma boa resposta clínica. É sempre bom lembrar que a resistência bacteriana vem aumentando ao longo dos anos e o risco, então, de uma infecção por um agente multiresistente é grande. Os fatores de risco mais comuns para a resistência bacteriana, então, a gente tem internação prolongada, uso de catéter de longa duração, se tomou antibiótico previamente já recidivou a infecção, e pacientes institucionalizados. Então, eles convivem com outros pacientes que têm bastante infecção e acabam, então, a instituição inteira sendo colonizada por bactérias multiresistentes que estão aguardando só uma oportunidade para causar uma infecção. Muito bem, acabou a parte do antibiótico. Vamos começar, então, a parte dos curativos, uma revisãozinha rápida, só que focada no pé diabético. Então, a lesão nos pés dos diabéticos, elas são de difícil tratamento, elas demandam grande atenção e cuidado, e se não tratadas corretamente, podem levar à perda do membro até o óbito. Elas são lesões complexas, e elas podem ter vários componentes. O neuropático, então, é um pé desidratado com rachaduras igual esse da foto. O isquêmico tem tecido desvitalizado, necrótico.
O infeccioso, ele é muito úmido, solta secreção. E também tem tecido digitalizado e pode ser traumático também. Então, a maioria das feridas dos pés diabéticos tem essas 4 etiologias misturadas. Mas quando a gente olha o pé, a gente já consegue ver qual é o que está predominando. E o nosso curativo, ele tem que ser focado na alteração predominante. Então, se o pé é seco, o tratamento é para o pé seco. Se for isquêmico, tem que tentar melhorar essa isquemia. Para o planejamento do tratamento e escolha do curativo, o primeiro passo é a avaliação da lesão. Então, aquele acrônimo TIME, que a gente viu várias vezes. O segundo é a identificação da sua etiologia, dos aspectos associados, como edema e fungos. Num pé diabético, o tempo esperado para a cicatrização primária de uma ferida é de 4 semanas. Então, é só com 4 semanas que a gente fala que está demorando para cicatrizar. Até 4 semanas está dentro do tempo esperado. Se isso não acontecer, além do cuidado local, outros fatores podem ser responsáveis pela piora ou estagnação da ferida e devem ser abordados por equipe multidisciplinar. Por exemplo, às vezes o paciente está desnutrido, né? Então a gente precisa aí de um aporte nutricional, uma avaliação nutricional para melhorar a cicatrização. Então, nos curativos, a gente tem aí uma característica que a gente ainda não discutiu, que são se eles são passivos, ativos ou interativos, né? Então, o passivo, ele só absorve, protege e limpa a lesão. Aí existem os ativos, esses que provocam mudança no ambiente da ferida. Eles alteram pH, oxigênio, eles podem dar fatores de crescimento para o tecido. E os interativos, a função primordial na aceleração do debridamento, da granulação e da cicatrização. Então, eles causam debridamento da lesão. O tratamento adequado de lesões do pé diabético envolve 3 pilares principais. Então, é o debridamento, a retirada da carga e o uso de coberturas adequadas. Geralmente, a gente tem que ter ideia que o pé diabético ele vai sofrer múltiplos debridamentos cirúrgicos. E isso é o normal. Quando você tem a intenção de salvar um pé, você sabe que vai ter vários debridamentos, às vezes sobe um pouquinho o nível de amputação. Isso é o recomendado mundialmente, que é o debridamento cirúrgico seriado e planejado. Agora, quando a gente não precisa fazer isso, a gente usa, então, os debridamentos, faz debridamento por medicamento. A gente pode usar debridantes enzimáticos, a gente pode usar as larvas, que não é muito usada no Brasil, mas é usada no mundo. A gente pode usar, então, debridantes autolíticos, que a função deles, então, é criar um ambiente com a umidade ideal e limpar a ferida. A gente tem que ter cautela aí no uso de debridantes quando as lesões são isquêmicas e secas, porque pode evoluir para uma necrose úmida, infectada. E, após o debridamento, as úlceras devem ser mantidas limpas e úmidas para facilitar a ação das coberturas e a regeneração dos tecidos. Então, a característica de uma cobertura ideal, a gente tem que promover a cicatrização e a regeneração da ferida e uma barreira mecânica antibacteriana. Então, ela tem que controlar a umidade, permitir as trocas gasosas, não pode causar alergia, não pode ser tóxica de forma alguma. Tem que ser fácil de manusear, ela não tem que aderir ao leito da ferida e ela tem que ser capaz de eliminar odores. Ela tem que ser capaz também de promover a redução da dor, poucas trocas e o custo-benefício adequado. Uma cobertura com todas essas características nem sempre está disponível, portanto, a equipe deverá decidir qual é a mais adequada com base no aspecto do leito da úlcera. Então, vamos falar rapidamente agora dos tipos de coberturas. Então, a gente tem essas 5 que são muito comuns, que é a espuma de poliuretano, que a gente usa ela por ter alta capacidade de absorção. O alginato, a principal característica dele, quando a gente usa ele, é na ideia da hemostasia. Então, o paciente tem uma úlcera que sangra, a gente usa o alginato. A prata, ela também ela tem ação antibacteriana. Então, quando uma ferida está muito colonizada, não consegue diminuir a colonização, a gente usa prata. O carvão, o principal uso dele é no odor, o principal motivo de usar ele. E os ácidos graxos, a gente usa ele, então, para manter a superfície úmida, auxiliar no processo de granulação. Então, você pode passar em cima de onde estiver granulando e auxiliar no debridamento. Hidrocoloides podem ser em gel, pasta, grânulo ou placa. O hidrogel
ela é a base de água e metilcelulose, então pode ter uma associação. A ideia dos dois é hidratar. Os hidropolímeros, então, são uma almofada de espuma com camadas sobrepostas de não tecido hidropolímero, então ajuda também a manter a umidade. E a gente pode usar para limpeza em vários produtos, né? Então, Aquacept, Clorexidine, o PHMB, Ringer e Soro, né? Então, isso aqui é só um resuminho daquela aula de coberturas, então, só para a gente lembrar das coberturas principais. E como decidir a cobertura, né? Qual que eu vou escolher para pôr na ferida? Se está com fissura ou rachadura, o objetivo principal é hidratar. Então, a gente tem aí inúmeros produtos aí que podem causar hidratação, né? Você pode desde do Cavilon, que é um bem caro, até um cold cream, que às vezes tem no SUS. Lesões secas e com crostas necróticas, a gente tem que hidratar e debridar. Então, quando a ideia é debridar também, a gente pode usar o Safigel, o Duoderme, né? Até a papaina. Lesões infectadas, a gente precisa, então, controlar a infecção do leito e gerenciar a umidade. Aí a gente pode usar o Hidroclean, por exemplo, é um excelente, o Aquacel, que é usado muito. Então, o Aquacel, por exemplo, a gente tem que focar ele quando a gente quer dar umidade, mas também combater a infecção. Então, ele ajuda mais nessa hora aí, quando está com infecção. Quando tem biofilme, a gente quer quebrar o biofilme e o Odosorb, o Hidroclean também plus, o Aquacel também ajudam. Então, quando tem prata, é para pensar na infecção ou no controle do biofilme. Lesões com tecido desvitalizado aderido ao leito, a gente quer fazer um debridamento, a gente tem vários aí, o Safigel, de novo, papaina, Duoderme. Lesões exudativas, então a gente quer controlar a umidade do leito, espumas com ou sem silicone. Então, dá para usar o hidrocol, Aquacelfoam, dá para a gente usar aí vários outros, né, quando a intenção é controlar essa exudação. Então, tem uma tabelinha boa aí para escolher, tudo depende da disponibilidade. Lesões crônicas estagnadas, e a gente precisa reativar a cadeia de cicatrização por meio de novos vasos, então a gente pode usar matriz extracelular, colágeno, né? Então, aí já são opções mais caras. Quando está hipergranulado, a gente quer conter a hipergranulação, a forma mais simples que a gente tem é o ácido tricloracético, né? Mas aí existem produtos industrializados que também conseguem controlar a hipergranulação. Mas as lesões granulares superficiais e você quer epitelizar, então tem opções aí, o Atrauman, né? Então põe o Atrauman na ferida que não epiteliza por nada, né? Aí começa a fazer curativo com o Atrauman, que você vai ver a diferença que faz. Agora, quando tem exposição de vasos, tendões e ossos, e a gente precisa granular em cima de estruturas nobres ou otimizar a pega de um enxerto, aí é a utilização da matriz, né? Então, a gente utilizou já em alguns pacientes, temos nosso histórico aí, é um produto bem caro, mas ele realmente consegue granular em cima de um tendão, por exemplo, granular uma gordura, então coisas que não granulam normalmente, então com o uso da matriz, essa é a maior indicação, exposição de estruturas nobres. Muito bem, agora que acabou a revisão de coberturas, vamos seguir então para o tratamento clínico em pacientes diabéticos com isquemia de membro inferior. Então, só para relembrar, então, 463 milhões de pessoas no mundo com diabetes, com uma tendência de aumento e também com aumento da mortalidade, e principalmente se o paciente tiver sido amputado, a mortalidade é maior ainda. A neuropatia diabética, ela representa o primeiro estágio da evolução natural da doença. Depois vem a úlcera, em alguns pontos. Aí também junto pode ter a doença obstrutiva arterial, e o paciente acaba evoluindo para amputação, até mesmo óbito, principalmente nos casos de infecções graves, como a gangrena gasosa. A avaliação clínica deve contemplar, então, uma anamnese completa, principalmente observando os antecedentes, além do exame físico criterioso. A avaliação da neuropatia pode ser feita, então, tem vários métodos que a gente vai discutir mais para frente. Nos casos de úlcera, a gente tem que ver os vícios posturais, a deformidade nos pés e pontos de sobrecarga. A presença de sinais de infecção, principalmente nos casos de abscesso, pode demandar tratamento cirúrgico. Palpação de pulso é fundamental, né? Então, tem que palpar pulso. Viu um pé diabético, tem que palpar pulso de todo jeito. Se não tiver pulso, pode ter doença obstrutiva, então a gente não manipula a ferida. Às vezes acontece chegar no consultório, paciente com
lesão no pé diabético que foi mexido e a necrose aumentou porque não tinha pulso. Então, isso é um erro que não pode acontecer. A radiografia do pé, nos exames complementares, então, é o primeiro exame que a gente faz de imagem do pé, e ele avalia, então, osteomielite e deformidades ósseas. A gente precisa de uma série de exames laboratoriais para a gente fazer pelo menos um rastreamento mínimo do paciente, porque o diabetes não machuca só os pés, né? Machuca outros locais do corpo também. Quando a gente tem, então, para fazer uma avaliação da clínica com conduta cirúrgica, a gente precisa fazer, então, o índice tornozelo braquial, que a gente já viu no começo do nosso curso. Só que tem que lembrar que as artérias podem estar calcificadas, então a gente pode ter um erro no índice. O Doppler é muito utilizado para saber locais de pontos de oclusão. Às vezes indica arteriografia quando você tem a intenção de operar o paciente, ou o que é mais moderno, a angiotomografia, né? Mas infelizmente usa mais radiação e contraste, então tem que pesar tudo isso. Confirmado então os locais de doença vascular, a gente pode então fazer a revascularização, seja por enxerto ou angioplastia. O tratamento clínico, então, apesar do tratamento cirúrgico ser o responsável direto pela melhora do quadro de isquemia, que possibilita a cicatrização da úlcera, o tratamento clínico também tem sua relevância, principalmente para atuar em fases precoces da doença e na prevenção da evolução da DLP no pós-operatório tardio do procedimento. O que a gente tem que fazer, então? Como a gente fala assim, controle dos fatores de risco do paciente, né? O fator de risco, então, os três principais aí são os lipídios, a pressão arterial e a glicemia. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente controla para o pé, a gente está controlando aí para o coração para tentar evitar que o paciente evolua para uma doença maior, aí, um infarto, alguma coisa assim. Em relação ao estilo de vida, a gente tem que ver também que a modificação de estilo de vida, a redução do peso, ajuda muito aí no controle da pressão e do diabetes, representando um fator-chave no controle da síndrome metabólica. Então, dieta saudável, exercícios físicos devem ser estimulados. O cigarro tem que ter uma atenção multidisciplinar, especializada seriada. O álcool diretamente não afeta aí a parte cardiovascular, mas ele, por exemplo, dificulta o controle do peso, que pode aí sim modificar os outros fatores de risco. Existem 3 medicamentos principais aí que a gente usa no paciente com DLP, que é o cilostazol, a pentoxifilina e os antiagregantes plaquetários, cada um com as suas indicações e contraindicações. É importante, então, aí que os pacientes sejam manejados em relação a esses 3. As prostaglandinas, de vez em quando a gente prescreve como o Prostadil, ele é o único medicamento aí que talvez exista uma indicação para doença obstrutiva periférica, não tem nenhum outro remédio recomendável para o tratamento da isquemia crítica. Então, o paciente com isquemia crítica não toma cilostazol. Cilostazol é para claudicante. A gente não prescreve, a gente prescreve, o único que faz realmente diferença que a gente tem em estudo é o Prostadil. Então, ele pode ser uma alternativa, principalmente nos casos de isquemia crítica, sem possibilidade de revascularização cirúrgica ou tratamento endovascular. E, mais recentemente, igual a gente já conversou algumas vezes, os anticoagulantes associados ao S podem reduzir a mortalidade cardiovascular, como a rivaroxabana. Então, também medicamento para ser usado aí na prevenção. Agora, a gente vai falar de prevenção em relação ao pé, talvez seja a parte mais importante da aula. Eu vou dar um intervalinho aqui que está dando tempo, a gente volta de novo daqui a pouquinho.